Só Deus sabe a alegria do meu coração. Quero glorificar a Deus pela vida da minha pastora. Representa o nosso pastor, que não está, infelizmente. Mas quem conviu, baixa a misericórdia do Senhor, a minha pessoa, que é falho, que é fraco, para trazer a palavra essa noite de Jesus. Amém? Aleluia. Deus já estava queimando no meu coração, Deus. Tem uma semana já que Deus vem tratando, primeiramente, a minha vida, para passar para a igreja, através da palavra dele, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então você que pode, abre sua Bíblia comigo no livro de Jonas, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Livro do profeta Jonas, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Amém, irmãos? Amém. Ajuda a pessoa para o seu lado, em nome de Jesus. Gosto de glorificar a Deus em todo o tempo, irmãos. E eu glorifico a Deus pelo ministério de louvor dessa igreja. Eles fazem parte do ministério de louvor. Levanta a mãozinha assim, ó. Levanta assim, ó. Quem faz parte do ministério de louvor. Levanta assim. Eu oro na glória de você, em nome de Jesus. Eu sei que a caminhada é longa. O processo é arduoso, Jesus. Mas Deus ele tem derramado graça sobre nossas vidas através dos louvores deste lugar, Jesus. Não é simplesmente levitas, mas são ministros do Senhor, da casa do Senhor, Jesus. Eu sei que vocês se consagram, que vocês oram, mas eu vou colocar no meu coração. Que Deus colocou no meu coração essa noite de Deus, tá? Orem mais. Aleluia. Deus tem muito mais para fazer através da vida de vocês. Glória a Deus. Aquilo que Deus tem derramado sobre nossas vidas nesse lugar, através do louvor, Bruno. E nós já precisamos diversas vezes nesse lugar. Nós vamos ver neste lugar, através dos louvores, cura, libertação, transformação. Aleluia. Tudo começa no altar, tudo começa na vida de vocês. E Deus ele tem dado graça. Amém? Amém. E só para confirmação, irmãos, a palavra do Senhor Jesus, a irmã Lúcia, não sei se vocês combinaram, mas a irmã Lúcia, a Dai e a Su, elas antes de ministrarem o louvor delas, elas declararam a mesma palavra. Mesma palavra. Glória a Deus. Deus ainda não controle de tudo, Deus. Jonas, capítulo 1. Livro de Jonas, no capítulo 1, a partir do versículo 1, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, fala comigo assim, um vento, um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um a seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu, fala comigo, Jonas desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormiu o sono profundo. Amém? Vamos aceitar em nome de Jesus. Aleluia. Mas quero compartilhar com vocês essa noite uma palavra bem rapidinha que Deus tem queimado no meu coração. Eu queria falar um pouquinho essa noite sobre a história de Jonas. A Bíblia vai nos declarar, irmãos, que Jonas ele era um profeta do Senhor. E Jonas ele foi levantado e escolhido por Deus para fazer assim a vontade do Senhor, assim como eu e você, meu irmão. Lá atrás, renunciamos a nós mesmos para servir ao Senhor Jesus. Jonas, desde menino, desde pequeno, já servia ao Senhor. Jonas era filho de um também grande profeta que se chamava Amitai. E Jonas, ele era da tribo de Zebulon, irmãos. Era uma das maiores tribos de Israel. Então Jonas era um homem bem visto.
Jonas, apesar da pequena, da pouca idade, Jonas era um homem que era reconhecido, era um homem chamado pelo Senhor, era um profeta do Senhor que andava por diversos lugares, apregoando a vontade do Senhor. E a Bíblia vai dizer, irmãos, ali, se você parar para depois analisar, lá em 2 Reis, no capítulo 14, você vai ver que Jonas ele pregou por diversos lugares e grandes tempos. Jonas ele pregava para multidões, e assim fazia não a vontade dele, mas a vontade do Senhor prevalecia sobre a vontade. Jonas ele pregou em Samaria, uma grande administração que curou, libertou e transformou diversas pessoas. Jonas ele ministrava nos reinos do norte, em Israel, em diversos lugares. Jonas ele sempre foi reconhecido e apresentado onde passava como servo do Senhor, porque Jonas foi levantado para servir, irmãos. Olha para a pessoa que está do seu lado, nome de Jesus, que eu adoro isso. Fala para ela assim: você foi levantado como servo. E o servo foi levantado pelo Senhor, pastor, para servir. E Jonas, irmãos, ali, ele estava num lugar onde ele gostava, fazendo o que gostava, se sentindo bem ali, apregoando a vontade do Senhor. O Senhor falava diretamente com Jonas, e Jonas simplesmente fazia os comandos que o Senhor fazia para ele. Posso trazer para o dia de hoje? Não vai ficar chateado comigo? Não. Aleluia. Assim como eu e você, quando fomos chamados do Senhor. Porque certa feita lá atrás, a nossa chamada do Senhor, a chama acendeu dentro do nosso coração. Nós somos chamados e escolhidos pelo Senhor. A pessoa que está sentada ao seu lado, ela não é qualquer um. Aleluia. É Jesus. Não é só mais um. Não é o pequeno, não é o melhor, não é o maior, não é o. Como aí fala aí, não é qualquer um, você não é qualquer um. Você não é qualquer um, gente. E assim Jonas era visto onde ele passava. Jonas não era qualquer um, mas ele era servo, ele era discípulo. E ainda assim ele também pode dizer que ele era amigo do Senhor. Porque Deus ele falava diretamente com Jonas. Deus não mudava recado. Toma só atenção para mim um minuto, porque Deus ele não manda recado para você. Aleluia. Deus, quando ele quer falar com você, ele fala direcionado, ele fala diretamente, ele fala no culto, fala coisas que só eu e você sabemos. E assim é Deus, e nós fazemos assim todo tempo. E a palavra do Senhor vai dizer que certa feita Deus, ali na plenitude, na magnitude dele, olha para Nínive. Nínive é conhecida e reconhecida como uma cidade sangrenta, a cidade onde não gostavam-se dos profetas. Não era qualquer um que entrava na cidade de Nínive para pregar o evangelho. Porque Nínive, ali os ninivitas tratavam ali o povo do Senhor, os ministros do Senhor, como nada. Em Nínive eram carrascos, cortava-se braço, cortava-se as mãos, cortava-se o nariz, para ali declarar ali a vergonha diante das pessoas que tentavam pregar o evangelho de Nínive. E aí, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer aqui no livro de Jonas, no capítulo 1, a chamada de Jonas para o Senhor, a chamada do Senhor para Jonas, ela é direta. Aleluia. O Senhor chama diretamente Jonas e fala: ei, Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Deus direciona Jonas no propósito que ele tinha naquele lugar. Mas Jonas estava acostumado a pregar em lugares, irmãos, onde ele era bem recebido. Assim como eu e você, muitas vezes. Eu vou começar a ministrar aqui, amém? Porque muitas vezes nós, para encher o nosso ego, nós queremos ir nas melhores igrejas. Nós gostamos do nosso cantinho, nós gostamos aqui, vamos se dizer com todo respeito ao Evangelho, irmãos, às nossas vidas. Nós gostamos do nosso habitat natural, nós gostamos da nossa igreja, nós gostamos da pessoa que senta do nosso lado. Muitas vezes nós escolhemos o lugar que nós queremos sentar na igreja, porque eu lido bem com essa pessoa, mas eu não vou tanto com a cara daquele grupo, mas eu tenho que aturar ele, você. E assim Jonas olha o chamado do Senhor, e o Senhor fala: Jonas, chega de pregar em Samaria, chega de pregar em Israel, que ali você tem visto, vai para Nínive. A chamada de Jonas é direta. Deus não manda recado para Jonas. Deus ele fala diretamente, direcionalmente, vai para Nínive. E ali você fala, apregoa a palavra que eu já coloquei no seu coração. E ali, irmãos, não era uma palavra doce. Ali não era uma palavra de paz, mas ali era uma palavra de conserto. Aleluia. E eu vou falar, Jesus. Porque muitas vezes nós queremos fugir do conserto do Senhor.
Nós gostamos quando o culto é doce, irmãos. Quando ali o miojo está sendo bem feito, está sendo bem temperado. Mas quando começa a vir o caldo mais grosso, nós queremos fugir da presença do Senhor. Faz sentido sim ou não? Faz sentido sim ou não? E aí, irmãos, se nós pararmos para analisar as escrituras, depois você seja curioso, tá? Vai lá e lê o livro de Naum, no capítulo 3. E você vai entender o que acontecia em Nínive e como era reconhecida aquela cidade. Naum, capítulo 3, do versículo 1 até o 4, você vai entender como é que os ninivitas viviam. Então Jonas, entendendo e conhecendo a cultura daquela cidade, ele falou: opa, peraí, Deus, até aqui eu vou contigo. Assim como é você muitas vezes. Senhor, até aqui eu falo. Senhor, até aqui eu ministro. Senhor, até aqui eu canto, até aqui eu toco, até aqui eu prego, até aqui eu ando, até aqui eu caminho com o pastor, até aqui eu ando com a igreja, até aqui eu faço a tua vontade, Senhor, mas aqui, opa, peraí, Deus. Será que você está com um negócio mesmo? Será que não é coisa na minha cabeça? Deus levanta Jonas como um porta-voz dele. E para nós vivermos o propósito do Senhor, irmãos, para nós sermos reconhecidos pelo propósito do Senhor, nós temos que primeiro cumprir a vontade dele. Não é? Aleluia. Jonas, quando olha para aquela situação, falou: peraí, Deus, até aqui eu vou, mas Nínive é demais. Posso não sair de lá vivo. Podem me matar lá, assim. Os ninivitas são terríveis. Mas quando Deus coloca uma chamada sobre nossas vidas, Maria, Ele já tem um direcionamento, Ele já tem um propósito, Ele já tem ali um conselho, Ele já tem ali a direção, Ele já tem o movimento, Ele já tem a palavra certa, Ele já tem o lugar certo, Ele já prepara o ambiente. Ele é Deus sobre nossas vidas. Ele é Deus de chamada. Glória a Deus. Deus, Ele chamou Jonas porque Ele lembrou de Jonas, irmãos. Jonas não era o único profeta da cidade. Mas quando Deus, Ele olha aquela grande missão que tinha para Nínive, Ele olha para Jonas e fala: tem que ser você. Aleluia. Você é o escolhido, você é o chamado para ser isso. Olha para o pessoal que está do seu lado, Jesus, por um minuto. Fala para você: você foi escolhido. Você foi chamado, você não cai de paraquedas aqui dentro, não, irmão. Deus, quando Ele te colocou dentro deste ministério, Ele te colocou com um propósito nesse lugar. Você não veio porque você quis, você não veio porque você conhecia o pastor, você não veio porque para agradar a pastora, você não veio por um simples convite. Quando Deus, Ele tem uma chamada, quando Deus, Ele tem um propósito nas nossas vidas, Ele encaminha tudo nos devidos lugares. Você está sendo lembrado pelo Senhor essa noite. Glória a Deus. Deus não te esqueceu, não, Jonas. E aí a palavra diz que Jonas, irmãos, olha para a situação e fala: Deus, espera aí, Jonas sente medo. Eu sei que eu já ministrei isso aqui uma vez, mas eu vou falar de novo, posso? O problema, irmãos, não é ter medo. O problema não é ter medo, o problema é parar por causa do medo. Muitas vezes nós temos que ir com medo mesmo. Muitas vezes nós temos que ouvir a voz do Senhor e simplesmente fazer acontecer. Aleluia. Se Deus mandou é porque Ele já está no negócio. Não é do nosso jeito, não é do nosso tempo, mano. É do jeito, da forma que Ele quer, no tempo dEle, na direção dEle. Só que muitas vezes o medo nos paralisa. Fala comigo, medo. O medo paralisa. Esse problema não é ficar parado. O problema não é parar, o problema é ficar parado. E a Bíblia vai dizer, irmãos, ali que Deus, Ele olha para Jonas e fala: Jonas, é você é o escolhido, você é o chamado, você vai ter Nínive e vai fazer isso que eu estou te fazendo, você vai fazer assim, assim, assim. Deus, Ele ainda tem planos e propósitos e projetos sobre nossas vidas que Ele quer cumprir, mas para isso nós precisamos se movimentar. Deus não faz nada através da vida de quem está parado. Glória a Deus. E eu vou fazer essa pergunta porque eu me fiz essa pergunta, amém? Até quando você vai ficar parado, estagnado, onde Deus já mandou você avançar? E a Bíblia vai dizer, irmãos, aqui no capítulo 1, no versículo 4, que Jonas para. Deus abençoe você. E Jonas, irmãos, ele já tinha uma chamada. Deus manda Jonas ir para Nínive, e Jonas
Jonas corre, anda 50 quilômetros até Tarsis para pegar um barco. Jonas se movimenta ao contrário da vontade do Senhor. Deus está falando, direcionando Jonas para o extraordinário, e Jonas está fugindo da vontade de Deus. Ei, eu vou falar, Deus, até quando nós vamos fugir da vontade do Senhor, Deus? Até quando nós vamos caminhar ao contrário da vontade do Senhor, daquilo que Ele já colocou no nosso coração? Até quando nós vamos fugir do propósito de Deus? E isso eu já estou ministrando para mim mesmo. Começa aqui. A Bíblia vai dizer que anda 50 quilômetros até Tarsis, entra dentro de um barco, paga a passagem. Jonas paga. Daí Jonas paga para sair da chamada do Senhor. Vou falar rasgado, posso? Jonas paga para fugir do ministério. Aleluia. E entra dentro do barco. E desce. Fala comigo assim, Jonas desceu. Jonas desceu. Ele entrou no barco e não ficou ali junto com os demais. Ele desceu no fundo do barco. E a viagem começa, porque Deus, Ele é extraordinário em tudo. Eu vou falar, Jesus. Porque se eu e você não quisermos fazer, Deus levanta outra pessoa, irmãos. O propósito do Senhor continua. A chamada do Senhor continua. A vontade do Senhor prevalece e permanece. Independente da minha e da sua vontade, Deus, Ele continua sendo Deus. Mas não tem onde se esconder do Senhor. Glória a Deus. Pode tentar correr, pode tentar parar, pode tentar estagnar, pode tentar fugir, pode ficar com medo, mas não tem para onde se esconder do Senhor. A Bíblia diz que Jonas entra e se apegou lá nos fundos, lá nos porões do barco, lá embaixo. Jonas desce. Esquece tudo, coloca uma pedra em cima do chamado. Coloca uma pedra em cima da chamada, deixa a vontade do Senhor de lado. Aleluia. E aí a Bíblia diz que Jonas dorme. Jonas deita no fundinho do barco lá, mas ele dorme, está descansado, vivendo a vida à vontade. Essa questão já não me pertence mais. Deus que levante outro. Vou falar, apóstolo, se eu não tocar, alguém toca. Se eu não pregar, alguém vai pregar. Se eu não ministrar, alguém ministra. Se eu não cantar, alguém vai cantar. Só que está na hora, irmãos, eu vou falar, Jesus, de Deus começar a acordar Jonas dentro do barco. Está na hora de Deus começar, e Ele vai começar hoje. Acordar o Jonas, que está dormindo dentro do barco, no fundo do barco, está descansando. Estou sentado aqui, Deus, estou ouvindo a palavra, tá bom assim. Estou sentadinho aqui, Deus, eu estou vindo uma igreja, pastor. Eu venho no domingo às vezes, eu venho na quarta-feira às vezes, eu venho na festividade às vezes, eu venho, Jesus, eu venho. Eu estou aqui, eu estou quietinho. Eu estou aqui, Jesus, você está me vendo, eu estou quietinho. Mas está na hora de Deus começar a acordar o Jonas, você está querendo dormir dentro do barco. Deus, Ele vai tirar você da sua zona de conforto. Porque está confortável, né? Está bom do jeito que está. Ah, Deus, você sabe a minha situação, Senhor. Estou sem força, estou sem jeito, estou sem ânimo, estou sem propósito. Mas o propósito não é teu, a vontade não é tua, o barco não é teu. E quando eu falo de barco, né, Jaco? Quando eu falo de barco, o barco é a igreja. O barco está sempre em movimento. Queira Jonas ou não, queira você ou não, o barco está se movimentando. A obra está sendo feita, as coisas do Senhor estão acontecendo. Só que você ainda faz parte do barco, Jonas. Você ainda está dentro do barco. E está na hora de Deus começar a te dar um chacoalhão. Deus vai te, vou falar de novo, tá? Para você entender. Deus, Ele vai te tirar da sua zona de conforto. Está confortável, Deus. Vou no domingo, tá bom. Vou na quarta-feira, tá bom. Eu oro em casa. Eu leio minha Bíblia às vezes no celular. Às vezes eu ouço lá a rádio, lá, sabe, do Ezequiel Pires lá, e ele ora lá, tá bom. Deus vai te dar um chacoalhão essa noite, em nome de Jesus. Vai te tirar da zona de conforto, irmãos.
lugar não é no fundo do barco. Quem é escolhido não escolhe onde ou o que vai fazer. Entenda isso, você foi chamado. Uma vez que foi colocada a mão no arado, não tem como voltar atrás. Uma vez que foi colocada a mão no arado, não tem como voltar atrás. Uma vez que foi chamado e escolhido, não tem como voltar atrás. E você queira ou não, certa feita Deus achou graça na sua vida. Eu aponto para você e assim, é você. Não, é você mesmo. E muitas vezes pode ser que você fez igual eu fiz. Eu vou falar de mim, tá? Pega se você quiser. Certa feita eu sentei no fundo de uma igreja. Por isso que eu adoro igreja pequena. Lá na minha conversão, 22 anos atrás. Estou ficando velho. 18 anos, irmãos. Ah, maravilha. Sentei no fundo da igreja. Falei, vou ver o que o pastor vai falar hoje. E o pastor falou direcional. Deus, ele tem uma grande obra através, não é na sua vida, é através da sua vida. E através da sua vida vão vir muitos. Aí sabe o que eu fiz? Deu de Jonas. Eu gostava de sentar no fundo da igreja. Eu olhei para trás, não tinha ninguém. Eu olhei para um lado, esse pastor é doido. Ele é doido. Não conhece nada da minha vida. A última coisa que eu quero é Deus. Estou novo, estou jovem, cheio de saúde. Muitas coisas para fazer. Tenho meu trabalho. Tenho tantas coisas para fazer. Estou ocupado com tantas coisas. Aí sabe o que ele fez? Porque Deus, ele não deixa ninguém com dúvidas ou enganado. Ele foi até mim e falou assim, é você mesmo. Não adianta você fugir. Ele falou exatamente isso. 22 anos atrás, até hoje, assim, Deus, ele vai, se preciso for, vai sacudir a sua vida, mas vai cumprir o propósito da sua vida. E Deus, ele trouxe a promessa na minha vida hoje para me falar exatamente isso para você. Aleluia. Se preciso for, Deus, ele vai te dar um chacoalhão essa noite, para que você volte para o propósito. Não quero saber, não interessa o processo, não interessa a dificuldade que você está passando, não interessa se você está com medo, se você está vazio, se você está sentindo triste, se você está desanimado, se você está desamparado, não interessa o que está sofrendo essa noite, mas Deus vai te trazer de volta para o propósito que Ele tem sobre a sua vida. Sai da zona de conforto, em nome de Jesus. Quem é escolhido não tem para onde fugir, não tem como mais escolher nada, é a vontade do Senhor que prevalece sobre nossas vidas, em nome de Jesus. A chamada do Senhor não tem para onde fugir. O escolhido, ele é chamado para a vontade do Senhor. E a palavra de ordem essa noite é: qual que é a chamada que o Senhor tem para a sua vida que você tem fugido? Vou falar, Jesus, porque até uma certa feita. Pastor? Pastor Rox, onde você está? Estou escondido. Estou escondido aqui, pastor. Estou orando na minha casa. Estou bem, pastor. Pastor, está tudo bem? Estou bem, pastor. Tremendo é você falar que está bem quando não está bem, irmãos. E eu aprendi isso. Aprenda a dizer também, a declarar, a se declarar, quando não sabemos. Aleluia. Jonas não andava sozinho. Jonas estava com o próprio Deus direcionando ele assim, e ainda assim teve medo. E vou falar, Jesus, porque muitas vezes, quando vem o vento, nós sentimos medo. Está tudo bem? Ah, está bem. Está não. Mas está bem. Enganamos muitas vezes nós mesmos, mas nada fica oculto aos olhos do Senhor. Mas independente do medo ou da dificuldade, a obra do Senhor não pode parar. A chamada do Senhor não pode parar sobre a sua vida. O ministério que Deus levantou sobre a sua vida não pode ficar estagnado. Até quando vai ficar escondido, guardado na gaveta? Porque eu fui um deles, pastor. O Senhor não foi na minha casa ainda, tem que ir. Peguei meu terno, guardei meu terno, coloquei no saquinho, guardei, pastor. Falei, não prego mais.
Chega de servir. Quero sentar ali, quero chorar quando preciso, quero ouvir a palavra. Tem tanta gente para pregar na igreja. Tem tantas pessoas para ministrar, pastor. Só que quando Deus tem uma chamada, nós só não tem para onde fugir. Entenda isso. Quando Deus tem uma chamada na sua vida, você pode fugir, você pode se esconder, você pode correr. Deus vai te pegar, irmãos. Deus vai te pegar hoje. Até quando você vai fugir? Até quando você vai ficar na zona de conforto? Tá tudo bem, não tá? Aquele dia eu falei, eu voltei porque de verdade, eu estava cansado, velho. Estava cansado, pastor. De entrar e falar, tá tudo bem, tá tudo bem. A missão de Jonas era pregar a palavra de correção para Nínive. Olha lá no capítulo 1, versículo 3. Deus ele direcionou com certeza, em fatos e dados. Vai lá e ministra e corrige. Exorta. E muitas vezes, eu vou falar, irmãos, que quando a palavra é um pouquinho mais dura, de cobrança sobre nossas vidas, nós fugimos, se escondemos. Mas não tem como fugir da vontade, dos planos e dos projetos de Deus sobre nossas vidas. Não tem como. Jonas correu para o fundo do barco, se escondeu. Sabe o que aconteceu? Deus ele provocou ali um chacoalhão no barco, provocou ali uma tempestade. Começou-se a se jogar sorte no barco, porque as pessoas estavam ali servindo aos outros deuses, para tentar achar um culpado, e a sorte caiu em Jonas. Já parou para pensar, já parou para analisar que todas as vezes nós fugimos da presença do Senhor, Deus ele sempre nos coloca em um lugar que vão nos olhar de uma forma diferente, nós vamos ter que ali sair do agente secreto. Eu mudei de cargo, graças a Deus, eu mudei de cargo na minha empresa, cheguei lá, sentei no meu cantinho, e todo lugar, irmãos, tem uma roda de fofoca, todo lugar tem uma roda de fofoca. Infelizmente, eu vou falar, isso está repreendido em nome de Deus, mas toda igreja tem uma roda de fofoca. Eu sempre vi as pessoas começam a olhar assim, você é diferente, esse menino é muito quieto, você é diferente. Olha para a pessoa que está do seu lado, Jesus. Fala para ela assim, você é diferente. Às vezes nós até tentamos se misturar no meio da multidão para ficar escondidinho, agente secreto do Senhor ali, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola. A gente tenta se esconder, mas não tem como. Sabe por quê? Você não é qualquer um, você é diferente. E aí sempre se levanta a gente secreto. Você é cristão? Sou. Opa, já começa a te olhar diferente. A situação muda, os planos mudam, o ambiente muda, porque Deus te levantou para mudar o ambiente, para transformar o ambiente, não para absorver o que está acontecendo. Jonas entra no barco cheio de ímpios, irmãos, e vai para o fundo. Só queria terminar ali a viagem, só quero ir para o céu, quero que Jesus volte logo. Eu falei isso. Deus vem logo, Senhor, passa a carruagem de fogo, me leva. O Elias, me leva logo, Deus. Está pesado aqui, o fardo está pesado. O ministério muitas vezes dói, a chamada é árdua, às vezes a gente quer fugir. Mas Deus ele não faz nada com peso, irmãos. Deus ele faz tudo em paz. Aleluia. Profetizo sobre a sua vida essa noite em nome de Jesus, que venha a paz do Senhor que excede todo entendimento sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua chamada em nome de Jesus. Só que você precisa lembrar que uma vez que foi colocado a mão na arada, não tem como voltar atrás. Até quando nós vamos fugir, irmãos? Até quando? E aí Deus levanta uma grande tempestade. Deus, se preciso foi, Ele vai levantar uma tempestade dentro da sua casa. Que isso, pastor? Eu precisei passar por uma tempestade para entender o propósito do Senhor. Estava escondidinho na caverna. E a missão de Jonas era pregar o evangelho de correção. Qual que é a sua chamada, Jonas? Traga à tona de novo aí a sua memória, o seu ministério, a sua chamada. Quando Deus te chamou, porque você sabe que Deus te chamou.
E hoje, para a glória de Deus, nós estamos falando só com líderes, é só liderança da igreja que está aqui, pastor. Nós estamos perdendo uma mata. Só tem profeta do Senhor, só tem profetisa do Senhor que tem aqui hoje. E Deus ele traz essa chamada para nós. Até quando nós vamos fugir? Para de resistir à chamada do Senhor. Senhor, até que eu vou, Deus. As meninas ministraram uns 3 louvores. Ah, hoje está frio, Deus, hoje eu não vou. Hoje está calor, hoje eu não vou. Hoje eu tenho visita, hoje eu não vou. Hoje eu estou cansado, hoje eu não vou. Ai, hoje eu estou com fome, pastor, hoje eu não vou. Hoje essa palavra vai um tapa na cara para mim, porque eu estava lá na Vila Olimpo, irmãos. Eu falei agora. O carro entrou na reserva. Os irmãos sabem, eu faço Uber. Aí começou a tocar as corridas Robson. Igual aquele dia que eu te mostrei. R$130. E eu vou fazer um culto. R$90. Um culto. Nossas vidas, irmãos. A nossa chamada, ela é de escolha. Deus não força ninguém. Glória a Deus. Isso que eu vou falar, tá? Se você quiser fazer, faça, mas faça com excelência. Aleluia. Se você não quiser fazer, não faça, mas Deus ele vai te dar um chacoalhão. Aleluia, Jesus. Porque você foi chamado, você foi escolhido. Não tem como fugir disso. Falei, Deus, e para quem quiser provar, eu provo. Meus irmãos, a chave do meu carro está ali, bate a chave lá, Robson. Nada Barra Funda para cá, o carro da reserva. Como chegou aqui, eu não sei. Deus, ele não abre mão de nós por nada. Deus, ele não vai abrir mão disso. Eu estou quietinho aqui, pastor. Deixa eu quietinho aqui. Deixa eu quietinho aqui, pastor. Deixa eu quietinho. Estou quietinho. Deus, ele não vai abrir mão de você. Porque eles só me esperam o Jonas e falam, o que você fez, Ana? Porque Deus deu o seu Deus, porque eles reconhecem o Senhor, a soberania de Deus. Porque o seu Deus está tão revoltado assim. O que nós vamos fazer com você? Jonas fala assim, ó, me lança fora. Me lança fora. Eles pedem ali direcionamento para o Senhor, pedem perdão a Deus e lançam Jonas ao mar. Lançam Jonas à toa. Lança ao léu, no meio da tempestade. E eu vou falar. Porque pode ser que você, assim como eu disse, desde como eu estava uma semana atrás, no meio de uma tempestade, sem saber o que fazer, sem saber como se decidir, sem saber para onde ir. Domingo passado eu entrei na igreja uma crise de ansiedade, irmãos. Mas repreendi em nome de Jesus. Você percebeu, não foi? Porque a Life já me falou assim, você está bem? Eu falei, não estou bem. Está ruim de falar, estou bem, né? Só que eu aprendi. Eu falei, nós precisamos se posicionar para a chamada do Senhor. E aí é incrível, porque é uma conexão, irmãos. Quando você está conectado com o reino, o ministério flui. Quando você está conectado com a chamada, tudo flui. Lança-se Jonas ao mar, automaticamente Deus para a tempestade e levanta ali um grande peixe. Sobe as águas, levanta-se um grande peixe e toma Jonas, guarda Jonas da tempestade. Entrei com uma crise de ansiedade tremenda, querendo correr, querendo gritar, querendo fugir. Às vezes a gente quer chorar e não consegue chorar. Às vezes a gente quer orar e não consegue orar. Às vezes a gente quer falar e não consegue falar, não sai palavras. Pode ser que você está vivendo essa grande tempestade. E às vezes a tempestade, irmãos, é dentro, não é fora. As de fora a gente até releva. Mas as de dentro, elas são desafiadoras. Ei, Jonas, o que tem te desafiado na sua chamada? Qual que é a sua dificuldade para servir ao Senhor? A minha dificuldade era falar. Tá tudo bem? Lembra dessa? Tá tudo bem? Vai, tudo bem. Quando nada está bem.
minha grande tempestade era falar, era me estressar. Tá tudo bem, pastor? Tá tudo bem, pastor. Antigamente eu até falava, não, só festa. Nós temos que entender, irmãos, que a nossa chamada com o Senhor não é só festa, não. Vai ter luta, vai ter vento, vai ter tempestade, vai ter grande peixe, mas o Senhor ainda guarda. Aí eu vou falar de novo, tá? Porque vai ter vento, sim, vai ter tempestade, sim, Deus vai permitir, porque foi permissão de Deus. Nada, nem tudo é o diabo, não, irmãos. Nem toda tempestade nós façamos o diabo, não, viu? Deus permite tempestade para trazer o Jonas de volta para o propósito. Então eu quero falar, pastor, ei Jonas, Deus está permitindo essa grande tempestade, esse conflito dentro de você, para te trazer de volta para a presença. É Deus te chamando, volta para a presença, volta para o propósito, volta a orar, volta a me buscar, volta a tocar, volta a cantar, volta a pregar, volta a ministrar, volta a fazer, pregar o evangelho, volta a buscar outras vidas, volta a visita, volta, ei, é Deus chamando, volta. A grande tempestade em nossas vidas muitas vezes é Deus nos chamando para volta, para perto dele. Deus ele não manda recado, quando Deus quer fazer, ele faz. E Deus essa noite está chamando aí você, volta. Volta para o propósito. Chega de fugir, chega de se esconder. Deus ele não vai abrir mão de nós. Lá no capítulo 1, versículo 4, Deus ele fala assim, Jonas, ei, eu tenho um propósito com você. E Deus permite Jonas ficar escondido no barco. Jonas desce 3 vezes fugindo de Deus. Fala comigo, 3 vezes. 3 vezes. 3 dias. 3 propósitos. 3 chamadas. Deus chamou Jonas 3 vezes com o mesmo propósito, para a mesma chamada. Jonas fugiu. Então Deus permite Jonas ficar 3 dias dentro do peixe. Depois de lá, Jonas ficou 3 dias dentro do peixe, sozinho. Sozinho não, porque Deus estava com ele todo dia. E aí Deus permitiu Jonas passar por isso para lembrar. Dentro do peixe, aleluias, é dentro do peixe, dentro da dificuldade, dentro do vendaval, dentro do grande peixe, dentro da tempestade, dentro da dificuldade, não foi fora, foi dentro da tempestade que Jonas relembrou do propósito de Deus e orou ao Senhor. Jonas não saiu do peixe, Deus permitiu que Jonas estivesse dentro do peixe orando. Deus está permitindo ainda, Deus ainda está dando uma chance para mim e para você, dentro do processo. Deus não vai tirar essa prova. Deus não vai amenizar. Senhor, eu estou aguentando, Deus, é difícil, está pesado. Deus não vai tirar as mãos. Até você entender que Ele é Deus na sua vida, você precisa voltar para o propósito. Dentro do peixe, Deus olha para Jonas e começa a ouvir a voz de Jonas. E Deus dá ordem ao peixe de Deus e o peixe coloca Jonas na terra. 3 dias dentro do peixe, orando ao Senhor. 3 dias clamando a misericórdia do Senhor. Aleluia. 3 dias sem ação própria a ser feita. Não tinha o que fazer. Olha o processo que você está passando hoje. E muitas vezes, eu vou falar isso, nós olhamos para a situação e falamos, Senhor, não tem jeito. Senhor, não sei o que fazer. Senhor, já não tenho mais forças. Senhor, já não tenho mais ação. Senhor, já não sei mais para onde fugir. Senhor, já não sei mais o que eu faço nessa situação. Olha, lembre-se, se posicione diante do Senhor. E aí, se você for olhar lá no capítulo 2, aleluias, Jonas ora ao Senhor, relembrou da chamada, voltou para o propósito, para cumprir a vontade do Senhor e não a dele. No capítulo 2, Jonas, ali seja curioso, Jonas ele tira o capítulo 2 para orar ao Senhor, se entregar para Deus, se entregar de novo para o propósito do Senhor sobre ele. A oração de Jonas é direta, porque Deus ele sabe tudo que nós vivemos.
nada fica oculto aos olhos do Senhor. Versículo 7 do capítulo 2, ele fala assim, ó, quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Jonas lembra do Senhor e Deus volta a olhar para a situação de Jonas. Olha para a pessoa do seu lado, em Jesus, para ela acordar, dá um chacoalhão e fala assim, Deus não se esqueceu de você. Deus ainda ouve a sua oração. A hora de voltarmos. A chamada do Senhor que nós é volta. Se posiciona. Pois você pode ler lá no livro de Jonas, capítulo 3. Jonas, ele entende o propósito do Senhor, perde-se o medo, se posiciona e faz a vontade do Senhor, vai para dentro. E aí acontece o propósito do Senhor sobre a vida dele. Quero profetizar pela última vez, posso? Amém. Deus ainda tem uma chamada sobre a sua vida. Aleluia. Deus ainda tem planos e projetos sobre a sua vida para serem cumpridos. Ainda não acabou. Não tem para onde fugir, não tem onde se esconder. Deus ele vai te pegar onde você estiver, mas Ele vai te levantar de novo. Olha a Deus. Se levanta. Abre sua boca. Tem entendimento essa noite em nome de Jesus. O chamado não é seu. O ministério não é seu. A chamada não é sua. A vontade que prevalece não é a sua, é a do Senhor. Pode fugir no tempo, pode se esconder no tempo, mas Deus vai te pegar em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, Jesus, quero orar por vocês. Aleluia, Jesus. Deus ainda tem um propósito sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quando Jonas foi para cumprir a vontade do Senhor, ele teve esse entendimento e não andou sozinho, irmãos. Eu vou usar uma coisa que eu já uso há mais de 10 anos. Posso? Fica sozinho quem quer. Fica sozinho quem quer. E por que nós insistimos em estar sozinhos? Por que nós insistimos em apanhar sozinho? Por que insistimos em chorar sozinhos? Quando está sem força, não consegue nem orar e não fala para ninguém e fica sozinho. Olha para a pessoa que está do seu lado de novo, mais uma vez, pela última, fala para ela, fica sozinho quem quer. Para de fugir. Para de se esconder. Se achega alguém aí em nome de Jesus, olhe por ele, olhe por ela. Nós vamos orar essa noite, Senhor. Só que essa noite é noite de quebrantamento de nossos corações. Deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus te usar aí, que agora é um momento de cura, tá? 2 minutinhos nós encerramos, irmãos, e você corre para sua casa. Mas se faz necessário você orar pelas pessoas que estão do seu lado essa noite. Porque muitas vezes nós sentamos na cadeira necessitando de um abraço, necessitando de simplesmente uma oração, simplesmente uma palavra, simplesmente de um aperto de mão e falar, eu estou contigo. Porque para apontar nossos erros tem muitos, mas para entender o processo da chamada da caminhada são poucos. Por isso que muitas vezes dentro da igreja nós somos feridos e permanecemos feridos. Só que essa noite é uma noite de livramento, de cura em nome de Jesus. Tudo aquilo que estava te impedindo de avançar para a sua chamada cai por terra essa noite em nome de Jesus. Você vai avançar. Você vai lutar com um propósito que não é seu, mas é do Senhor. Você vai cumprir a chamada que não é tua, mas é de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Chega de fugir essa noite. Se achega alguém aí, ore por ele, ore por ela, coloca a mão no ombro dela, tira o peso que está sobre ela em nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos essa noite, Deus. Nós estamos neste lugar como Jonas, Pai, arrependidos de muitas vezes fugir da tua chamada. Nós estamos arrependidos de fugir muitas vezes do teu propósito, Senhor, em nome de Jesus. E nós queremos, ó Deus, nos apoiar no Senhor essa noite em nome de Jesus. Nós sabemos e cremos na chamada, Senhor, no teu senhorio, na tua presença, Senhor. Nós sabemos que muitas vezes a caminhada é longa, é árdua, mas nós sabemos que é o Senhor que está no controle de nossas vidas, de toda a situação, Senhor, em nome de Jesus.
interessa o que vão falar, não interessa o que falaram, não interessa. A chamada é tua. Foi o Senhor que te chamou, foi o Senhor que escolheu. Não tem para onde fugir. Não tem como. Eu sou a prova disso. Não tem como fugir. Não tem como fugir, Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Quarta-feira, irmãos. Quarta-feira próxima, nosso culto vai ser horário normal, às 8 horas da noite estaremos aqui adorando o nome do Senhor Jesus, para a glória do nome dele. Venha, irmãos, em nome de Jesus. Você quer, vai ter muitos lugares aqui que vão estar festejando já. Depois daqui você vai para seus familiares, mas venha, vamos cultuar o nome do Senhor Jesus, vamos adorar o nome dele, vamos fazer uma festa do Senhor nesse lugar, em nome de Jesus. Quarta-feira, normal, às 20 horas, em nome de Jesus. Quarta-feira próxima, domingo agora, culto normal, Senhor. Culto normal, domingo agora, às 10 horas da manhã, em nome de Jesus. O culto começa às 10. Se possível, você que possa, chegue pelo menos umas 10 para as 10, uns 10 minutos antes, para você poder fazer essa oração aqui, ajudar a receber os irmãos, em nome de Jesus. Vamos nos policiar com o horário. Eu estou cobrando eu mesmo disso, tá? Começa aqui, irmãos. Começa por mim. Vamos chegar pelo menos uns 10 minutinhos antes para a gente orar juntos. Para a gente já preparar o ambiente, já está preparado, na verdade, porque o que prevalece neste lugar é a vontade do Senhor. Amém? Então, domingo às 10 horas da noite estaremos aqui. Quarta-feira próxima estaremos aqui às 8 horas da noite, em nome de Jesus, adorando o nome do Senhor Jesus. Sexta-feira próxima não vai ter um encontro, né, pastor? Dos homens e mulheres. Vai ter. Vai ter? Normal? Ah, não vai ter. Não vai ter. Natal é na quinta. Não, sexta agora vai ter. Sexta agora tem. Sexta próxima. Sexta-feira, irmãos. Vamos lá, sexta-feira. Encontro dos homens e das mulheres. Dia 19. Normal. Domingo, culto normal. Quarta-feira, culto às 8 horas da noite. Normal. Sexta-feira próxima, não teremos encontro de homens e mulheres. Mas no domingo estaremos reunidos aqui em nome de Jesus. Amém? Amém. Quarta-feira, na outra quarta-feira, que é a virada do ano, nós estaremos aqui às 10 horas da noite, irmãos. Em nome de Jesus. É isso que nós estamos. Às 10 horas da noite, para nós fazermos a virada e começarmos o nosso ano glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu queria levantar um propósito. Posso fazer? Glória a Deus. Céus da noite. Uau! Culto da virada, irmãos, em nome de Jesus. Eu costumo fazer isso, tá? Traga escrito, em nome de Jesus. Traga escrito. Eu sei que isso é de praxe, tá? Porque muitos falam assim: no ano que vem eu vou emagrecer, eu vou guardar dinheiro, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou orar mais. Coloca seus projetos, irmãos, no papel. E vamos trazer o da virada. Amém, pastor? Pode ser assim? Vamos trazer nossos projetos para 2026 anotadinhos no papel da virada de Jesus. Nós vamos virar a noite aqui orando, irmãos. Então vamos entrar no propósito de oração de jejum. Amém? Depois você vai para sua casa para comer um peru, comer um bolo, comer um manjá que eu gosto. Tem gente também gosta. Mas na virada nós estamos aqui às 10 horas da noite, em nome de Jesus. Amém? Entendidos? Sexta-feira, então, nos vemos em nome de Jesus. Certo? Em nome de Jesus. Pega as suas mãos. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo culto de adoração e exaltação do seu nome, Senhor. Senhor, faça-se presente constantemente em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Continue falando conosco, Pai, em nome de Jesus, nos abrindo nosso entendimento, colocando paz no nosso coração, em nome de Jesus, Senhor. Nós te agradecemos ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer através de nós, Pai, em nome de Jesus. Nós possamos, ó Deus, estar sempre aptos a te servir, a te adorar com alegria, com ousadia, e que sempre se cumpra sobre nossas vidas, em nome de Jesus, a tua vontade prevaleça em nós, em nome de Jesus. Senhor, dai-nos uma boa noite de descanso, abençoada do Senhor. Prepare e abençoe nossa semana, em nome de Jesus. Nós possamos ser referência onde nós estivermos, e que o teu nome seja glorificado através de nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Dá-nos em paz no nosso lar, Senhor, em nome de Jesus. Coloca paz e entendimento das pessoas que estão nos aguardando no nosso lar, Senhor, em nome de Jesus. E que nós possamos assim te servir, Senhor, e se alegrar contigo em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e a paz do Senhor que excede todo entendimento seja derramada sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, sobre o nosso ministério. Eu te abençoo hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Vai em paz.